as conscientes e as inconscientes do passado, então assaltado por estranhos pesadelos aos olhos dos familiares, mas sempre resistia, amparado até certo ponto pelas afeições de que a esposa, o contrabalanço, não é? É um contrabalanço, desde muito dispõe em nossos planos, a criatura elevada moralmente falando. Então, Calderaro tocou a zona do córtex e prosseguiu. A mente criminosa, assediada pela presença invariável da vítima, vinculada a ele, a perturbar-lhe a memória. Passou a fixar-se na região da consciência, abolindo esse lado, né, coerente, lógico, o raciocínio, a razão, porque fixou-se na região intermediária do cérebro, córtex motor, porque a dor do remorso não lhe permitia fácil acesso à esfera superior do organismo perispirítico. Então, a culpa, o remorso. É interessante que, quando nós analisamos culpa e remorso, são dois termos da mesma realidade? Não. O remorso já é um passo para o arrependimento. A criatura já está sentindo a dor. A culpa, não. Porque nós sabemos que tem criaturas que se culpam e tem criaturas que nem se culpam, são indiferentes a uma realidade, embora tragam um sentimento de culpa. Então, o culpado muitas vezes detesta a si próprio e vem os fenômenos de autopunição. Essa autopunição pode se traduzir numa doença autoimune, onde a criatura se pune não só mentalmente como fisicamente, para se destruir mediante uma falha, um erro que a criatura não admite. Ainda não adentraram o reino do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus, disse Jesus. Então, quando já começam a surgir os primeiros vestígios, os primeiros fascículos de luz do arrependimento, esse é o remorso. Então, onde os princípios mais nobres do ser erguem o santuário de manifestações da consciência divina, a esfera superior, que também encontra ressonância no organismo perispirítico. E aí vem um trabalho extraordinário dos mentores, atuando no perispírito, é o superego, para dizer faça isso ou faça aquilo, desde que a criatura esteja receptiva ao entendimento e à compreensão. Isso é maravilhoso. Então, vivendo mentalmente na região intermediária do cérebro, em caráter quase exclusivo, sua consciência dominada pelo ódio, aí no caso pela culpa, de ter gerado um prejuízo ao espírito que está o obsidiando, só sentia alguma calma agindo e trabalhando, como uma fuga, de qualquer maneira, mesmo desordenadamente. Intentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. E aí entram as fugas do próprio ego, os mecanismos de proteção que constantemente criamos para fugir da nossa realidade que nos incomoda, que nos faz sofrer. São as personas, as máscaras que utilizamos com constância nas nossas mínimas atitudes. Então, deitava-se extenuado, que esses pensamentos fixos, né, de culpa extenuam a criatura, porque é um traslado para a musculatura que fica contraída, a fadiga do corpo, e levantando-se no dia seguinte abatido e cansado de inutilmente duelar com o perseguidor invisível nas horas do sono, quando se encontra emancipado do corpo. Muitos processos obsessivos são muito intensos quando estamos dormindo, porque o espírito se emancipa.
e vai então travar contato com esses irmãozinhos, os quais já prejudicamos no passado. Por isso vêm os pesadelos. Acordamos como que açoitados, aqueles pesadelos terríveis, o pânico noturno se instala aí com muita propriedade. Em consequência, provocou o desequilíbrio da organização perispiritual, o que se refletiu na zona física, na zona motora, implantando caos orgânicos. E aí vem as enfermidades oriundas disso tudo. Ainda pouco, ou praticamente nada, estudado pela medicina contemporânea, pela medicina humana, por não reconhecerem os aspectos espirituais. Fez característico movimento com o indicador e acentuou. Repara os centros corticais. Olhe para os centros corticais. Contemplei admirado aquele maravilhoso mundo microscópico. As células piramidais responsáveis pela motricidade. Lembra-se dos gânglios da base, que mostramos agora há pouco? Distinguindo-se pelo tamanho, diziam da importância das funções que lhes impediam no laboratório das energias nervosas. Pois é. A célula nervosa, diz Calderaro, é entidade de natureza elétrica, por onde ali, nesse circuito nervoso, o pensamento, ele toma o seu caminho para atingir todas as áreas, ou algumas áreas específicas do cérebro. Então, uma entidade de natureza elétrica. O pensamento é uma energia eletromagnética, como sabemos, que diariamente se nutre de combustível adequado. Há os neurônios sensitivos, há os motores, há os intermediários e há os reflexos, oriundos disso. Existem os que recebem sensações exteriores e os que recolhem as impressões da consciência, da mente, a se espraiar pelo corpo, passando pela glândula pineal, a glândula importantíssima da transdução, da transformação de uma energia sutil numa energia mais densa, dos impulsos eletromagnéticos e impulsos eletroquímicos. Aliás, todo o corpo, as nossas células, tem esse poder da transdução, mas o órgão mais importante, a estrutura mais importante é a pineal. Pineal e sua sala de espelhos, vamos dizer assim, para que se processe a transdução. Em todo o cosmos celular, agitam-se interruptores e condutores, impedindo ou conduzindo. Elementos de emissão, que emite, que conduz. Se formos lembrar das orientações da epigenética, são proteínas responsáveis pela recepção dessas energias que ali chegam na membrana citoplasmática das nossas células e as que conduzem para o interior da célula. São nanoantenas, antenas minúsculas nesse processo de recepção e de emissão. A mente, meus irmãos, é a orientadora desse universo microscópico, é o espírito, é aquele que preside tudo, em que bilhões de corpúsculos e energias multiformes se consagram a seu serviço. Não são esses corpúsculos e estas energias multiformes que vão formar a mente, a consciência, não. É a mente, a consciência, provinda, oriunda do espírito, que é o espírito que pensa, o espírito que sente, que vão comandar esse universo microscópico a seu serviço. Dela, da mente, emanam as correntes da vontade, determinando vasta rede de estímulos, reagindo ante as exigências do mundo externo, da paisagem externa, dos estímulos, ou atendendo ao nosso íntimo, às nossas sugestões,
do nosso psiquismo, das nossas zonas interiores. Então, nós somos essas criaturas que trazem cada uma os seus psiquismos, mas que sofrem os estímulos externos do mundo em que estamos encarnados para gerar as nossas experiências. Foi isso que o Jung formulou a questão do inconsciente coletivo. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente. É o receptáculo. A mente se manifesta na estrutura cerebral, como vimos, dos 3 andares do cérebro, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. Isso é extraordinário. Quando ainda entendemos o nosso lado animal, primitivo, os nossos automatismos, nós já estamos focando, já estamos abrindo a nossa percepção, embora tenhamos momentos de distonia perceptiva, como diz a nossa querida Joana de Ângeles, estamos nos abrindo ao numen, no linguajar junguiano, ao espiritual, ao que nos aguarda, para que um dia cheguemos a condições melhores. Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido desses irmãos encarnados, importa não nos esqueça que os nervos, o córtex motor, a consciência, os lobos frontais, os 3 andares do cérebro, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre o perispírito e a organização física. Já sabemos disso. O perispírito, o campo modelador da organização física, traz exatamente uma intimidade muito grande. O que tem no corpo, tem no perispírito. De uma forma mais sutil, uma forma mais tênue. E isso é indispensável, uma e outro, ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagens mais simples, são respiradouros dos impulsos, experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Tudo vem homeopaticamente para que a gente possa suportar. Nossas cruzes estão de acordo com a largura de nossas espáduas. Por isso que Jesus disse: quem vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É aquilo que escolhemos, claro, sendo contemplados nas nossas escolhas pela espiritualidade que nos permite, os nossos condutores, os nossos mentores, para que possamos suportar a existência, para crescermos. Isso é muito importante. Por isso, o corpo, chamamos, é o aspirador da alma, aonde, através do perispírito e as mazelas físicas, possam ser trabalhadas, até porque fizemos essas escolhas. Em razão disto, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília, ou seja, vigiai e orai, para os serviços de cada dia, desempenham função amortecedora. São quebra-luzes, olha que interessante, atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolua. Então, uma espécie de amortecimento. O corpo se propõe a isto, amortecer, para que a gente possa trabalhar, evoluir. São quebra-luzes, para que a gente suporte, para que a gente evolua. Eu sempre digo que a encarnação é um processo homeopático. Estamos resolvendo homeopaticamente, ponto a ponto. A Joana vai mais longe, nossa querida Joana de Ângeles, diz que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Processo
de autoiluminação. Vamos nos iluminando lentamente. Iluminando o quê? Nossas sombras, nossa escuridão, aquilo que ainda está em nós, obscurecido. Essa é a nossa proposta. Além disto, nascimento e morte, na esfera carnal, para a generalidade das criaturas, são choques biológicos imprescindíveis à renovação. É o choque biológico do renascimento. O processo reencarnatório, em verdade, desde o seu início, da concepção, é um choque para a expansão do espírito. Tanto que, como nos diz André Luiz, o processo de resolução dos ovoides são os processos reencarnatórios que vão sofrendo choques. Porque o processo de divisão celular é um processo de expansão, se nós analisarmos bem, sob o ponto de vista biológico. A divisão celular começa lá na mórula, são os folhetos blastodérmicos do processo evolutivo da divisão celular para formar, então, o embrião e, consequentemente, o feto. E aí o nascimento. Nervos, portanto, zona motora e lobos frontais, os 3 andares no corpo carnal, traduzindo o quê? Impulsividade, experiência e noções superiores da alma. Constituem campos de fixação da mente, encarnada ou desencarnada. Então, o espírito ele pode se fixar no primeiro andar do cérebro, nas emoções ainda a serem trabalhadas. Eles podem se fixar na consciência, aquela consciência fixada de uma ideia da qual não nos libertamos. Mas como existe fixação em noções superiores? Pode sim, através do fanatismo, por exemplo, da contemplação improdutiva. Nós vamos ver isso aqui. Olha, a demora excessiva num desses planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual de cada criatura. A criatura estacionária na região dos impulsos, primeiro andar do cérebro, ela se perde num labirinto de causa e efeitos, das emoções, do já praticado, desperdiçando tempo e energia. Essa é a fixação mental. Agora, quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal, à consciência, sem consultar o passado, ou seja, sem buscar a realidade psíquica para o verdadeiro trabalho da transformação, a consciência fixada, sem consultar o nosso passado, sem organização de bases para o futuro, o que acontece? Mecaniza a existência, destituindo-a de luz edificante, que a criatura está fixada numa ideia. Ou seja, não há esforço maquinal, não há esse trabalho profícuo de se olhar com honestidade, com sinceridade, com humildade. Fica fixado nesse segundo andar do cérebro. E os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores, qual é o perigo? De sofrer a contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito, paralisados naquelas contemplações, seres contemplativos sem nenhuma utilidade. Porque a utilidade é botarmos tudo em prática, conosco e com o próximo. Não foi o que Jesus nos falou? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, valendo-se das conquistas passadas, nossos valores, para orientar os serviços presentes, conscienciais, e amparando-se ao mesmo tempo na esperança, famosa esperança que flui cristalina e bela da fonte superior
de um idealismo elevado, das propostas, dos nossos ideais elevados. Através dessa fonte, ela pode captar do plano divino. E aí é o mérito daqueles que realmente ascenderam no processo evolutivo. Captar do mundo espiritual, do plano divino, as energias restauradoras. Assim, construindo nosso futuro santificante. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso da fixação mental, esteja ela onde estiver, a fixação no primeiro andar, na consciência, que não se determina a mudar, ou na vida contemplativa e frutífera, ou seja, num dos mencionados setores, entramos em contato, pela lei da sintonia, como sabemos, com as inteligências encarnadas, entre nós, ou desencarnadas, em condições análogas às nossas, nas mesmas vibrações, nas mesmas frequências. Temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários, primeiro andar do cérebro. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento, em fuga das recordações, do remorso, o que aconteceu? Arruinou os centros motores da organização física, desorganizando seu sistema glandular, endócrino, e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as energias em alimento de quê? De vingança, por lhes faltar exatamente o perdão legítimo, acolhendo-se ao ódio, em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos, se houvessem esquecido a queda, erguendo-se pelo trabalho construtivo, pelo entendimento fraternal, no santuário do perdão legítimo, da caridade que tanto aqui apregoamos. Fora da caridade não há salvação. O perdão está ligado à caridade. Desde que entendamos esse caminho, o que significa perdoar, para chegarmos um dia a dizer, não preciso perdoar. Sabem por quê? Porque não fui ofendido. Como disse Gandhi, como disse Abigail. Portanto, queridos irmãos, ficamos felizes nesse encerramento, encerrando este ano do nosso Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a qual pertencemos de corpo e alma, e fazendo com que aspiremos novos estudos, novas propostas e, primordialmente, ampliação do nosso Instituto. A Casa Deolindo Amorim, os que já desencarnaram, queridos companheiros, não deixo nunca de citar o meu amigo Jorge Andréia, e outros mais que já se foram, Zita Flora, agora a nossa querida irmã, a nossa querida Dalva. Enfim, nós estamos nesse grande corredor para chegarmos também a deixarmos aqui algum legado, um legado de esperança, para que outros companheiros se nutram desse trabalho profícuo do nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Então fica aqui, né, essa mensagem alentadora para que nos unamos um pouco mais, para cada vez mais alçarmos e realçarmos o trabalho do ICEB. E certamente Deolindo Amorim ficará muito satisfeito de estarmos aqui, aferrados a esse trabalho, de mantermos essa instituição
sobretudo, sobremaneira, porque é o nosso dever. Senão, não estaríamos aqui. Estaríamos em outras plagas, e não como irmãos idealistas, porque a doutrina exatamente se prega exatamente o ideal espírita do estudo do evangelho, do estudo da ciência, para cada vez mais sermos esses chamados trabalhadores da última hora. Então, deixo essa singela mensagem a todos os companheiros, e se não nos vermos mais, que o Natal seja realmente um prenúncio de alegria para o ano 2023, que está despontando com esperança para todos nós. Muito obrigado por a oportunidade, porque todos nós temos que ser gratos, porque estar no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, só temos a agradecer. Como crescemos com o INSEB, e às vezes não notamos isso. Temos que nos deter exatamente nas lições espirituais que vamos sentir no íntimo de nossas almas, a palpitar nossos corações, para prosseguirmos em nossas trajetórias espirituais. Feliz Natal, companheiros. E César, meu querido, aguardamos você, que você se recupere, porque tens ainda uma tarefa no INSEB. Isso apenas é como André Luiz nos diz, doença-auxílio. Pois é para que você possa receber o auxílio diante de tua enfermidade, como eu também passei e estou passando pela minha enfermidade, para que possamos crescer juntos, unidos e irmanados nos mesmos objetivos. E quanto a ti, Nádia, você é a que vai comandar tudo isso, queira você ou não. Tu és a pessoa indicada a nos dirigir nesse Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Você não caiu de paraquedas no INSEB. Então, prossiga. Estaremos ao teu lado. Você não está sozinha, você pode estar certa disso. Um beijo, companheiros, muita alegria em nossos corações. Fiquem com Deus. Nádia, a palavra é tua. Gratidão. Olha, eu estou aqui só fazendo uma figuraçãozinha, que daqui a pouco eu repasso tudo para o César novamente, toma que o filho é teu. Né? Mas eu adoro o INSEB, fico no INSEB, todo mundo sabe o quanto eu amo o INSEB, mas o filho é dele mesmo, né? Mas agradeço, Rubim, não só as suas palavras amigas, gentis, carinhosas, que pessoalmente você dirigiu a nós, mas agradecemos também o seu estudo, como sempre, um estudo tão criterioso, tão profundo, ainda que tecnicamente, de minha parte, por exemplo, não aproveito tudo que poderia aproveitar, porque não tenho formação na área, mas você nos traz esses elementos. Se eu queria perguntar a você, quando eu não quis interromper, porque podia também desviar a atenção dos companheiros. Você fez uma referência ao Freud? Se você lembrar em que momento você fez, eu te peço para fazer um comentário. E também para você comentar algumas coisas que você disse ficam, no meu entendimento, como refletindo as conquistas com a ressonância magnética funcional. Mas, se você puder também comentar isso, vou achar interessante. Obrigada. Bom, você quer uma descrição Quero sucinta? Freud e a ressonância. Você quer 2 seminários? Sim, claro, evidente. Você sabe que eu sempre quero muito. Quando eu falei do Freud, eu falei da linha psicanalítica do superego. Sim. Ele nos fala que é o guardião da nossa moralidade, mas também ele pode ser o destruidor da nossa moralidade. Por isso, quando eu disse o superego ele pode ser positivo ou negativo, de acordo com o estágio em que nos encontramos. E aqui eu fiquei a imaginar
dentro das nossas conclusões espíritas, que Freud não teve, aonde poderia se situar o superego. A nossa querida Irvênia coloca o superego lá no superconsciente. Aí seria realmente esse superego, né, positivo, moralizador, nos intuindo a que tenhamos condutas corretas, ajustadas, mas o superego inferior. E aí isso praticamente me faz entender as questões obsessivas, que é um processo mediúnico, de perispírito com perispírito, atuando ou na fotografia do nosso pensamento, na nossa aura psíquica, ou quando nos encontramos desligados do perispírito, parcialmente, tá? Nas nossas reflexões, nos nossos sonhos, quando estamos a dormir, quando nos preparamos para o descanso do corpo, há um processo de desdobramento. De qualquer forma, a união perispirítica do obsessor conosco faz com que eles, os espíritos, nos conduzam negativamente no processo obsessivo. Por isso, esse lado negativo, eu coloco o superego ali no perispírito. Porque se ele é o guardião, mas também ele pode ser o destruidor, e quando falamos de um processo destrutivo, não podemos esquecer das ligações espirituais, perispírito a perispírito. Então, o superego está ali, né? Abaixo do ego, abaixo da consciência. Porque Freud coloca exatamente o lado psicanalítico desse superego, que tanto pode nos ajudar como pode nos prejudicar. Eu tenho até uma palestra só sobre isso. O superego e as relações de influenciação espiritual, em que eu mostro em detalhes como tudo isso funciona. Sim. Dependendo, então, da natureza da influenciação do superego dentro da acepção freudiana, você colocaria dentro, se nós nos situarmos agora, nos voltarmos agora para o que ensina o Calderaro, o superego freudiano estaria ora no segundo andar, ora no terceiro andar? Quando realmente nos reportamos ao lado negativo, de influências negativas, os nossos sentimentos ainda vamos dizer assim, desatrelados, né, dos objetivos maiores, ele está no primeiro andar do cérebro. Ele está lá no cérebro inicial, que traz a sua correspondência com o perispírito. Sim. Se houver já um avanço da criatura, no sentido de espiritualização, este superego vai atuar numa zona perispirítica superior. Porque o perispírito são os arquivos, tanto positivos quanto negativos. Então, poderíamos com certeza afirmar que a zona perispirítica positiva é onde o superego, como grande guardião que é, nos orienta. E, consequentemente, a influenciação espiritual positiva. Então, o superego tanto pode estar no primeiro andar quanto no segundo. Porque no segundo é a consciência. É a consciência que vai nos dizer, vou fazer isso positivamente, ou então vou fazer aquilo negativamente. Perfeito? Isso que eu acho bem interessante de nós fazermos um cruzamento Freud-Calderaro. Perfeitamente. Que acabamos de fazer, não é isso? Acabamos de fazer. E qual é a questão agora da ressonância magnética funcional no estudo, no campo das neurociências, agora com o tálamo e tal, e o córtex, e o neocórtex? Eu posso dizer que estamos aí já avançando nos estudos neurocientíficos.
trazendo a correlação da matéria com o espírito. Então, vou citar um exemplo. Já existem trabalhos neurocientíficos, através de ressonância magnética funcional, nos mostrando as áreas do perdão. Isso. Ou da vingança. Quais são as áreas ativadas na vingança, que nos dá um prazer imediato quando sentimos, né, a vingança ante alguma queda de um irmão que já nos prejudicou? Vai ativar o sistema de recompensa, mas de uma felicidade momentânea, porque verdadeiramente o ódio e a vingança vai continuar na criatura. Então, a ressonância mostra um trabalho muito bem executado da Itália, aonde situa-se, né, em que áreas do cérebro vamos encontrar a vingança, em que áreas do cérebro vamos encontrar o perdão, que aí vai nos aliviar. É o alívio do perdão concedido. Interessante que essas estruturas estão sob o comando de uma estrutura responsável pelos nossos sentimentos. Entendeu? E aí, então, vai haver divisões de quando se perdoa e de quando não se perdoa. Eu me lembro, por exemplo, do perdão, a ativação do precuneus do lobo parietal inferior, mas comandado pela mesma estrutura daquele que não perdoa. Perfeito? Sim. Então, a neurociência vem trazendo trabalhos extraordinários, não só esse, como outros também, como, por exemplo, a questão do autoconhecimento, de trabalharmos as nossas ansiedades, pela compreensão neurocientífica de como tudo isto acontece. Também é um outro trabalho neurocientífico que eu tenho numa das minhas palestras. Então, a neurociências, através da ressonância magnética, está trazendo grandes contributos para avaliações no campo das emoções, no campo dos sentimentos, quais são as estruturas ativadas. Por exemplo, eu tenho uma palestra que eu já fiz para o Instituto sobre a participação das células da glia. São aquelas da massa cinzenta do cérebro, que eu coloco como uma proposta das emoções, do hipotálamo, por exemplo, traçando uma diferença entre a massa cinzenta e a branca, por onde correm os neurônios, os pensamentos. Por que os pensamentos são rápidos e nas células da glia há uma lentidão? Lembrando que uma das células da glia, tudo isso evidenciado pela ressonância, são os astrócitos. E os astrócitos trazem uma relação muito íntima com o vaso sanguíneo. E o vaso sanguíneo é por onde corre o sangue. E lembrando o que Alexandre falou para André Luiz, que a base do perispírito encontra-se radicado no sangue. Ou seja, o que está no perispírito vai para o astrócito, vai para uma célula glial, principalmente as emoções, que são mais lentas, porque a emoção fixa-se, né? Enquanto os pensamentos são rápidos. Isso me faz entender, até pelo estudo da ressonância, que nós temos que baixar a frequência do pensamento para visualizarmos nossas emoções. Porque, em verdade, o que a gente leva de uma encarnação para outra não são os fatos ocorridos, não são os pensamentos, são as emoções que marcam a culpa, a mágoa, o ódio, a raiva, e por aí vai. Ô, Rubim, para fazer ainda estabelecer um link, né, fazer uma relação entre a questão de hoje e a ressonância, o Dr. Jorge Moll Neto tem uma pesquisa sobre a questão do exercício da caridade e como isso pode ser detectado pela ressonância magnética funcional, por essa abordagem, por essas técnicas todas. E o orientando do Jorge Moll Neto, o João Ascenso,
ele faz isso trabalhando a questão justamente do calderaro, e isso é muito interessante. E aí eles trabalham no segundo andar, Da consciência. tanto o mol quanto o ascenso. Eu conheço esse trabalho, a Ascenso era meu amigo, sumiu do mapa. Ele estava terminando o doutorado nos Estados Unidos, ele gravou isso para mim, eu entrevistei um dos programas que ele gravou para mim no Novos Rumos, da Rádio Rio de Janeiro, ele falou sobre isso em detalhamento, sobre essa pesquisa, que é o trabalho dele de doutoramento. Sim, mas ele sumiu. Sumiu, isso já tem alguns anos. Sim, ele já esteve aqui na minha casa, porque ele esteve em Friburgo. Sim. Era uma pessoa muito doce. Era maravilhoso ele, inteligentíssimo. Parece, Nádia, que ele tinha família em Portugal. Sim. Entendeu? E sim, ele esteve fazendo pesquisa lá, tanto que ele voltou com uma certa, digamos assim, pronúncia lusitana. Você percebia umas nuances no reposicionamento do aparelho fonador. Era muito engraçado dizer isso. Eu disse só ele para mim. Alguém aqui tem alguma observação para fazer? Alguma pergunta? Ô, Rosa, cadê o Luiz? Eu vi o Luiz aí no início. Cadê o Luiz? 10h15 ele participa de uma live, ele subiu. Ah, então tá. Dá um beijo nele. Tá bom. Alguém tem alguma observação para fazer? Já observamos muito? Não, esse é muito complexo, extremamente complexo. Mas é um tema para o ICEB. Tem outro trabalho de ressonância, Nádia, só a título de esclarecimento, em que 2 tipos de hormônios, e a Rosa sabe muito bem o que eu estou falando, são elaborados pela mesma estrutura hipotalâmica. É o núcleo paraventricular do hipotálamo. Os cientistas descobriram que tanto pode ser sintetizado o hormônio do estresse, tá? Corticotropina, como pode ser sintetizado o hormônio do amor, a ocitocina. Então, o que nós entendemos com isso? A gente vai conseguir evitar o estresse? Por hora, não. Às vezes estamos dentro de um ambiente estressor. Automaticamente nos estressamos, somos envolvidos. Agora, se nós usarmos estratégias como sair do ambiente estressor, eu até brinco, é a hora de ir ao banheiro, porque lá no banheiro ninguém vai nos incomodar. E chegando lá, vamos fechar os olhos, vamos recorrer à prece. Sabe o que nós estamos fazendo com isso? Sintetizando ocitocina, que vai se opor, vai se antagonizar com o hormônio do estresse. Qual o resultado disso? É o corticol, né? Cortisol é na suprarrenal. Isso. Porque a corticotropina do hipotálamo atua na hipófise. É outro. Fabricando o ACTH, adrenocorticotrópico, que vai atuar na suprarrenal, sintetizando 2 hormônios, cortisol e adrenalina. Entendeu? Uhum. Esse ACTH, que é o corticotrófico, ele regula a função da suprarrenal. Exatamente. E aí a suprarrenal sintetiza a adrenalina e o cortisol. É o feixe HPA. Hipotálamo, pituitário, adrenal. Pituitário é a hipófise. Entendeu? Então, esse feixe é que regula a síntese da adrenalina e do cortisol. Isso. Que quando funciona positivamente, os nossos medos, né, que às vezes nos protege de tomar uma determinada atitude, nos é positivo. Não totalmente negativo, como muitos pensam. Mas, se isso se mantém, naquele sistema de fuga e luta, ou fugimos ou lutamos, aí passa a ser realmente algo pernicioso, como a adrenalina atuando principalmente nos vasos sanguíneos, em vasoconstrição, podendo levar a processos isquêmicos
E aí entendemos a gênese dos infartos, dos AVCs, que, por sinal, André Luiz cita isso no livro Missionários da Luz, caso da mãe Justina e do seu filho Antônio. Eu tenho, inclusive, esse seminário que eu apresentei no Mednesp, a ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz. Aí eu especifico bastante isso. É muito interessante. Realmente, cada vez mais os véus vão caindo diante da realidade científica. Beleza, beleza. E nós estamos aqui para aprender tudo. Então, se ninguém tiver mais nenhuma observação, então nós vamos encerrando esse nosso encontro. Fátima Terezinha, lá de Chapecó, que bom que você está aqui conosco. É nossa amiga lá de Chapecó. De Chapecó. Eu faço uma reunião mensal com o pessoal de Blumenau, da AME Blumenau, e ela me acompanha sempre. Abraço, Fátima, aí de Chapecó. Bom, mas então, Rosa, você quer dizer mais alguma coisa sobre esses hormônios aí, essas coisas? Vou esperar o seminário que o Rubim vai fazer para a gente sobre isso. Será um prazer, Rosa. Como é que é o nome do seminário que eu já anoto neste instante? A ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz. É interessante porque o próprio André Luiz nos fala de um mecanismo duplo, de uma ação externa na musculatura lisa dos vasos, podendo haver uma ruptura, e um processo interno gerando uma isquemia. Como é que isso funciona? Cai por terra, através desse estudo, a gente só responsabilizar a alimentação, né? Depositando, então, aquelas placas de gordura. Só que esse depósito, a placa de ateroma, de gordura, acontece por conta da lesão endotelial. O endotélio fica rugoso, e aí, então, capta essas moléculas de gordura. Então, o fator alimentar ele é secundário. Aí entendemos o que Jesus disse, que o mal não é o que entra pela boca, é o que sai pela boca. Coisa fantástica isso. Oh, Jesus é tudo, sabe tudo mesmo. E muito mais que a gente não pode nem imaginar. Olha a Fátima Terezinha de Chapecó, gratidão com amor por estes ensinamentos. Boa noite, Fátima, muito obrigada. Nós vamos fazer agora a nossa prece, se você puder ficar mais um pouquinho, para nos ajudar com a sua vibração de carinho, e o nosso carinho também pela sua presença aqui. Volte sempre, viu? Não só quando o Rubim vier aqui, porque é uma maldade você só vir quando ele está. Então, vamos, mestre querido, neste instante, em que nossos corações se regozijam pela fraternidade com que nós recebemos Jesus, as luzes do conhecimento na Terra, através de nosso querido irmão Rubim, que traz, mestre, esse conhecimento que vai avançando na alma humana do teu evangelho, que é uma réstia de luz por sobre a humanidade terrena, por sobre o nosso desejo inato, espiritual, de conhecer. Tu mesmo, mestre, disseste: conhecerás a verdade e ela te libertará. Nós estamos buscando, mestre, sabemos que tu és a verdade. Estamos buscando no teu evangelho, na codificação de teu querido Allan Kardec, a quem agora enviamos por teu intermédio toda a nossa gratidão, o nosso carinho e o nosso amor. Mas também, Jesus, queremos dedicar agora o nosso amor e a nossa gratidão a todos os nossos mentores, muito particularmente Jesus, os nossos mentores aqui no ICEB, esses que efetivamente nunca nos abandonam,
estão sempre junto de nós e certamente têm abençoado os esforços que estamos fazendo aqui para dar continuidade na existência do ICEB, dando naturalmente prosseguimento ao sonho de Deolindo Amorim, nosso querido fundador. Um sonho sustentado por Jorge Andréa, Joana de Ângeles, André Luiz e todos os nossos demais mentores, que não só vêm sustentando, mas que certamente vão continuar a sustentar o ICEB e a nos sustentar nos esforços que estamos fazendo. Tu bem o sabes o quantos são, quão profundos são, mas também nós sabemos quão abençoados são. Nós te agradecemos, rogando-te multiplicação de bênçãos por sobre o nosso querido irmão José Henrique Rubim de Carvalho, por sobre todos os que estivemos aqui juntos, em ambos os planos de existência, não só Jesus neste encontro, mas ao longo de todos os nossos encontros, na execução, na realização da programação do ICEB, que está, mestre, tu bem o sabes, representando os nossos desejos de conhecimento, de aprofundamento e de aprimoramento, não só no plano cognitivo, mas também moral e espiritual. Guarda, Jesus, por misericórdia e acréscimo, o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Guarda também por igual, Jesus, nossos intentos sinceros de oferecermos alguma coisa de boa para o prosseguimento do ICEB. Abençoa todos os que têm se aproximado e se aconchegado de nós, que têm estado conosco, fazendo-nos companhia no esforço sagrado da evolução. Fica conosco, abençoa-nos a todos em nossas tarefas, abençoa os nossos projetos de luz, abençoa as nossas trajetórias, os nossos caminhos que desejamos sejam iluminados pelo bem, pela paz, pela tua mensagem, ó Mestre querido. Graças te damos hoje e sempre, sob o olhar e a força de nosso Pai. Assim seja.